Olá, gente, boa noite. Quinta-feira, mais um encontro nosso aqui de diálogos criativos sistêmicos. Hoje nós temos um convidado tão legal, Vargas Ney, que já chegou. Vamos embora. Hello! Deixa eu ver. Ei, super rapidez. Finalmente, hein? Nossa Senhora, né? Nada como uma feira de arte se encontrar na catraca. É agora, É a agora catraca já. da feira. Vamos botar esse negócio aí pra funcionar, porque chega Vamos de, botar esse negócio. É, de chega de lero-lero. bromeixo, chega de lero-lero. Que Ai, Ney, delícia que tá. delícia! Não, é ótimo estar contigo desde a da primeira vez que a gente se conheceu, que foi numa carona indo pra Itu. Eu lembro disso. E É, e ali já deu foi muito liga. legal. Já leu Liga, né? É bom, né? Quando acontece assim, né? Sem muitas intenções, né? A coisa foi rolando. Isso É, é muito tem gostoso. uma Bom, série de pessoas, antes de começar, tem uma série de pessoas que a gente conhece e se lamenta não poder conviver mais. Tu é pois uma dessas é. pessoas na minha vida, assim, eu lamento não poder conviver Ah, mais. mas agora você está ficando pertinho, você está vindo para São Paulo, vamos ficar mais É, pertinho. exatamente. Essa é a intenção de vir para São Paulo, né? Ficar mais perto do Buchicho. É, Buchicho é aqui, né? É, total, né? É, Total. Não, vamos se ver mais, fazer coisas juntos, sei lá, bater papo, trocar figurinha, porque essa é a parte gostosa do circuitão, né? Que a gente tá, né? Que, sei lá, nos une os interesses, né? Discutir arte, falar sobre arte, sobre a vida, né? Isso é muito gostoso, né? É um momento muito legal de partilha. exato. Trocar, trocar experiências e vivências, né? Sim. Bom, pessoas, para quem é novo aqui, deixa eu só falar rapidinho. Os diálogos criativos iniciou em tempos pandêmicos, uma vontade da Kátia de conversar com as pessoas sobre criatividade, porque eu trabalho com isso, né, orientação de projetos, etc. E aí a coisa tomou um corpo tão grande que agora, sabe, o hashtag não para mais. Então seguimos pós-pandemia e eu não sei mais quando isso vai parar. E está sendo muito gostoso receber para um bate-papo que o foco, né, claro, aí a história, né, a expertise do convidado, né, mas sempre daquele viés, né, de compartilhar o processo criativo, né, as dinâmicas, né, que estão ali por trás daquilo que ele, da área que ele atua, né, opera aí dentro do circuitão de artes para contribuir com a gente. Então é um papo informal, os convidados não sabem das perguntas, então assim, é bem conversa mesmo, gente, nada de roteiro muito fechado, e a ideia é essa, ok? Então, Ney, primeira parte, eu vou ler um pouquinho, resumidaço do seu currículo para apresentar para quem não te conhece, e aí a gente segue com as perguntas e uma conversa, tá bom? Vou Ótimo. ler aqui, tá? Então vamos lá, Ney Vargas da Rosa, que eu adorei, não sabia que tinha o da Rosa no seu nome, adorei, adorei, adorei. Bom, o Ney é mestre e doutor em artes visuais, né, em História, Teoria e Crítica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2010, parte de sua pesquisa foi premiada no Programa Brasil de Arte Contemporânea da Fundação Bienal de São Paulo. Na sequência, o doutorado, né, fez o doutorado sobre colecionismo privado de arte contemporânea no Brasil, né, um tema que a gente nem tem tanta publicação assim, a UNES, né, ticabum, né, precisa, né, a gente ter essas informações e tudo, né, e aí o interessante é que esse doutorado, uma grande parte foi publicada por uma grande editora de Londres, gente, que chama Routledge, e aí para quem não conhece, a Routledge é assim, top de linha em publicações de arte, assim, então assim, merecidamente, né, isso é um feedback da vida que a pesquisa foi legal, né, então, a Rutli, em 2021, né, abriga a parte dessa, né, dessa grande pesquisa. É um dos gestores da coleção Em Conexão, né, que é um grupo de mais de 100 colecionadores e colecionadoras. Também realiza curadoria, né, e uma delas foi organizar o ciclo de debate de dinâmicas do colecionismo da arte contemporânea no Brasil, que foi um evento que inaugurou, né, a Casa do Parque, aqui em São Paulo, em 2019. E atualmente é professor do curso de especialização em peritagem e avaliação em obras de arte
na Universidade de Santa Úrsula. Só isso aqui já dava uma live, sabe? Para a gente falar sobre peritagem e avaliação de obras de arte, né? É um assunto assim que nem sempre a gente tem muito contato, né? As pessoas não têm a menor ideia do que se trata, né? Mas a gente pode seguir em outras coisas. Então, Lei, vamos começar, né? E aí, sempre de um comecinho, né? Quando que foi que Ney olhou assim no horizonte, né? A possibilidade de, eu acho que eu vou estudar sobre colecionismo. Como é que isso chega no Ney? É tipo assim, você colecionava figurinhas, sabe aquelas coisas assim de infância? Não sei de onde que vem isso. Eu sei que tem, né, a história de pesquisa, né, de história, mas quando que o colecionismo, né, tomou para você, né, o foco, né, de uma vida de estudo e agora de uma profissão mesmo, né? Então, primeiro eu tenho que te agradecer esse convite, né, Kátia? A gente já começou uma introduçãozinha jogando confete um para o outro, agora de uma forma mais semi-formal, digamos assim. Sim, para as pessoas saberem quem é. Na verdade, eu comecei a fazer uma pequena coleção, né, em 2000, um pouquinho antes. A gente tem em Porto Alegre, no Museu do Trabalho, o consórcio de gravuras, então eu participei uns 2, 3 anos e ali acumulei uma pequena quantidade de obras e depois fui comprando outras, ganhando outras. Eu fiz o aniversário de 33 anos de idade de Cristo, ganhei uma obra incrível do Valmor Correia, Ai, depois que ganhei legal. outro trabalho dele, enfim. Mas assim, isso não tem nada a ver com a minha pesquisa. Ela não foi um fator que Ah, eu me... sei. Aliás, era uma das perguntas, assim, como é que começa a coisa de coleção, né? Depois a gente vai entrar nessa pergunta Vai, mais lá vamos na frente, mas entrar. Mas eu quero saber de você. é só para dizer que a minha pequena experiência com a aquisição de obras de arte não tinha a menor inspiração ou pretensão de virar uma coleção. Agora já estou pensando nisso com mais seriedade, obviamente, né? Acumular Sim, aí sim, as obras que eu tenho. Mas, enfim, esse interesse de pesquisar o colecionismo parte da minha história acadêmica, que sim. é olhar o... Bom, eu sou um devoto da Maria Amélia Bulhões, que é minha orientadora de mestrado e doutorado. Sabemos. Temos que E, agradecer a ela. e a Maria Amélia, estudiosa das relações sistêmicas, né, me Sim, convida, então, para a gente pensar um projeto de mestrado, que é justamente na mesma lógica que foi pensada para o mestrado, eu trago para o doutoramento, que é qual? É sim, olhar para o passado recente da história do Brasil, recente mesmo, contemporânea, praticamente enquanto as coisas quase que acontecem, né, elas estão sendo analisadas, sim, e para refletir sobre isso, né? Então, no sim. mestrado, eu usei como estratégia pensar quais eram as estruturas emergentes ali pós 2000, né? Mas Tá. muito resultante de um programa neoliberal que se instala. Pode dizer. Tô ouvindo, Ah, tô agora tá. ouvindo. Agora tá. Deu uma pausada Deu e uma você voltou. pausadinha, mas enfim. Bem, naquele Vambora. momento, então, a partir dos anos 2000, na minha dissertação de mestrado, eu estudo essas forças emergentes que eu identifiquei naquele momento, que eram o que eu chamei de instituições culturais bancárias, os museus ligados ao Sim, sistema financeiro, os produtores sim, culturais, porque sim, eram e ainda são os managers, né? Os caras que dominam a burocracia principalmente da Lei Rouanet, e a dos sim, editais, enfim, e os curadores, né? Como é que certo, essas três estruturas consolidavam aí a carreira de artistas? Essa mesma certo. lógica eu trouxe para o doutoramento e vi que, mais recentemente, aí a partir de 2004, 2005, começa a crescer um número de colecionadores e colecionadoras que institucionalizam as suas coleções. Então, eu entrei no doutorado Sim, para estudar essa questão, a certo. institucionalização. Só que isso virou o quarto capítulo da tese, porque no meio do caminho coisas aconteceram, né? Sim, E ela tomou normal. ela tomou um rumo mais expressivo. Certo. Tu quer que eu conte rapidinho o que foi a tese? Como é que aconteceu?
Não, 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 tá. Eu só entendi de onde que veio da coleção. Depois E a aí, gente já volta para pegando lá. esse gancho, pegando esse gancho, né? Aí que assim, você partiu, não que tinha a intenção de ter, né, a tua coleção, né? Mas que agora está tomando um vulto e ser uma coleção. Você percebe, claro que tem, né? Mas só para trazer aqui para gente, né? Assim, as diferenças, né? Que estabelece quando uma coleção claro, particular, né? A gente vai saber que vai do interesse e do gosto ali da pessoa. Acho que emerge daí um primeiro movimento, né? Como você está trazendo, e depois como que é isso dentro de uma fundação, né? No museu e nas instituições públicas, né? Assim, tem um jeito tão diferente, assim, assim, quem que estabelece, né? Vou pensar assim, né? O que entra e o que sai de uma coleção, ela é focada a partir do interesse particular de uma pessoa, como que isso, né, se organiza assim, minimamente assim? É um, é um conjunto amplo de aspectos e possibilidades. Sim, Preponderante nas coleções privadas, o que eu pude perceber é que o gosto ele tem exerce um poder muito grande, né, na decisão. sim, Mesmo quando a coleção ela é regida por um critério muito bem claro e definido, né, sim, o gosto também está implicado ali, porque pode ter uma linha, né, mas tu vai trazer uma obra para a tua coleção a partir de envolvimento que acontece por essa construção desse sim, conhecimento. Então varia muito, né? É um leque bem variado, que vai do gosto, até um critério mais robusto, de investimento intelectualizado, talvez, né? racionalizado a partir de uma construção de um conhecimento que é a construção do olhar, né? A pessoa que coleciona, eu digo a pessoa que coleciona porque não tem só colecionador, tem colecionadora e colecionador, Eu estou né? usando colecionador porque assim, né? Geral, né? Então a gente fala a pessoa que Geral. coleciona porque engloba todo Sim, tipo de pessoa, né? melhor, melhor. É. E é interessante você trazer isso, porque muitas vezes, né, essa pessoa que ele coleciona, né, depois de um certo tempo, isso acaba, extrapola, né, aquela coisa do privado e isso se transforma, sei lá, o pontapé inicial do museu, né, porque na verdade a história das coleções de museu começa assim, né, eram os gabinetes de curiosidade, que aí era aquela coleção e instaura um museu ali a partir de um pós-morte aí da pessoa, né? Mas e hoje continua, né? É uma prática, né? É uma coleção que é individual e ela se torna pública de alguma maneira e viabiliza, né? Esse acesso, né? Interessante, né? Então descola daquela coisa só do gosto, né? E vai e se torna pública, né? É interessante ver como que isso vai, né? E em Otim, assim, né? Era uma coleção particular e a coisa foi para um outro lugar, né? A gente tem essa memória, né? Para quem já foi visitar Iotim, por exemplo, né? E todas as outras, né? Inhotim, a Usina de Arte, a Vera Chaves Barcelos, o Figueiredo de Sim, Vera Chaves Paz, Barcelos. e as novas que começam a surgir, porque essa é a boa notícia que a gente pode falar mais para o final. A gente está com um panorama muito bom de novas instituições que vão começar a surgir aí, a Fama do Marcos Amaro, né? E tantas Sim, que agora é outras. Museu São Pedro. Você já está Agora sabendo, né? não é mais Fama, Agora é né? dia primeiro, não é mais Fama, agora é Museu São Pedro, né? Volta Mas, ao nome da fábrica, é um Kátia, movimento bacana. isso que tu fala é uma construção histórica milenar, digamos assim. Pelo menos está Sim, quase que mais que isso, porque se tu fala em gabinete de curiosidade, em 1337 a gente vai ter o primeiro registro histórico de um gabinete, de um sim, estúdio, um sim, estudiolo, né? sim, sim, Então a gente está falando de algo que realmente se constrói a história da arte, ela é construída muito fortemente por esses dois agentes, né? O artista e o colecionador. Não fossem sim, as coleções, nós não teríamos uma história da arte tão vigorosa como a gente tem. Né? sim, Foi sim, pelo desejo sim, esse acúmulo, né? De objetos artísticos sim, que nos permite hoje olhar para trás, né? E ter sim, uma compreensão da história. Muita coisa se perdeu, mas muita sim, coisa se manteve. Né? sim, Então, esses dois elementos dentro dessa ideia, né, eu defendo a ideia de que esses dois agentes eles são a base fundadora de todo o sistema. Ele começa com o produtor sim, de arte e aquele que adquire e vai formando uma coleção.
E ao sim, longo do tempo vai surgindo os novos agentes, vai surgindo o crítico, vai surgindo a escola, vai surgindo o museu, vai surgindo o sim. curador, vai surgindo Curador, né? todo hoje um complexo, né, que a gente não pode deixar de comentar, que é uma cadeia produtiva, né, um setor produtivo muito importante, Sim, né, e sim, altamente rentável e econômico, mas que depende aí de uma série de especialidades, né, que são conduzidas sim, muito fortemente pela figura do artista, né? Acabou o artista, sim. acabou esse sistema, não tem mais. Sim, sim, né? E é bom, né? É até bom ouvir isso, né? Porque às vezes as falas que vêm dos artistas é assim, nossa, a gente está aqui tão abandonado, né? Eu falo, gente, peraí, mas dispara tudo a partir da produção, né? Então tem um pouco também do posicionamento do artista em relação à sua própria produção e também não ficar esperando muito, mas né, como que é isso, né? Não fique nesse lugar, né? Tão assim. É, Quase vitimizado do sistema, é, né? Mas assim, usa, né? Entende a engrenagem, como é que funciona, né? E começa a se colocar também, né? E aí eu achei interessante porque assim, era uma das perguntas, né? Essa estratégia, né? De alguma maneira, né? As coleções também é uma maneira, né? De dar uma visibilidade da produção artística, né? E também da circulação da obra, né? E às vezes os artistas não pensam isso, né? Você está numa coleção, participar da coleção, né, é uma possibilidade, né, dessa produção, né, ela rodar em outros circuitos também, né, não só ali, só estar na galeria, ou exposições coletivas, né, então você sabe disso, né, você como também age como curador, né, o que é montar uma exposição, visitar várias coleções, né, e escolher determinadas obras que vão ali ter aquele momento de visibilidade, né? E aí eu acho que aqui seria bacana, né? Você trazer um pouco para a gente, né? Como é que é esse trânsito, assim, né? Das visitas como é que fala? Né, das coleções mesmo, né? E traçar aí de repente um eixo curatorial, porque tem toda uma criatividade ali, né? Uma demanda, né? Que é sua, né? Mas de onde que vem os temas, né? Como que é isso para você? olha, a gente tá numa live falando sobre questões do campo da criatividade, aí como é que a gente pensa criatividade no colecionismo, né? Nessa Sim, prática que fundamenta o nosso DNA cultural, né? sim, É um espaço de vasta criatividade. As coleções são um campo fértil, né, para as pessoas que colecionam exercerem a construírem uma possibilidade de construir uma narrativa, né, de construir um discurso daquilo que eles compreendem, é, é, daquilo que eles compreendem por arte, né? sim, sim, Então, é um espaço, né? Um espaço bastante rico de exercício dessa criatividade, dessa construção, dessa compreensão, desse olhar, né, em torno da sim, arte, e que sim. resulta numa coleção que é um ente abstrato, mas ao mesmo tempo com uma potência infinita, né? Então, Sim, né? por exemplo, tem um texto muito lindo do Maurice Heims, professor de... Ele é, na verdade, um historiador da arte francesa, também envolvido com literatura. Quando ele escreve sobre a formação dos museus, os museus de colecionadores, né, que Sim, acaba sendo uma maneira dos colecionadores, das colecionadoras se eternizarem por meio das suas sim, coleções, né? É uma forma deles permanecerem na história, né? E isso sim, resulta de um sim, processo criativo, né? De total. descobrir artistas, descobrir novos meios, tentar fazer Sim, conexões às obras, né? Porque por vezes, sim, né? E vários colecionadores e colecionadores passaram a se identificar como tal, se autorizar a dizer, enfim, eu coleciono, depois de conseguir olhar um conjunto dessas obras, porque na sim, casa, né, o que que acontece? A casa, às vezes, nem sempre é um lugar ideal para poder ter essa compreensão, porque
às vezes claro. o lugar o espaço não dá conta de, receber todas as obras, né? Sim, Então, chegou um momento de empréstimo, ou de parte da coleção, ou da coleção inteira, né? E quem falava muito bem sobre isso foi o João Figueiredo Ferraz, que começou sua coleção sim. em 83, mas só foi em 2002 que ele se deu conta que ele estava colecionando, quando ele viu a primeira vez que ele teve ideia da sua coleção exposta no museu, que foi uma exposição Que curada legal, pela Rejane Cintrão no MAN São Paulo, isso no início dos anos que 2000. legal. E isso acontece com muita frequência, né? Sim, sim. É, as possibilidades de exercício de criatividade, né? De pensar uma linha curatorial, de Isso, estabelecer relações, né? estabelecer um critério, né? Bom, então me interessa, depois de tudo que eu trouxe até aqui na coleção, olhar para esse rumo, criar esse propósito e a partir dali então fazer essa investigação. Às vezes acontece de muitas obras terem que sair da coleção porque elas não se enquadram mais naquela compreensão que a pessoa passou a ter, né? Depois de um Certo, tempo de maturidade, né? claro. Desse trabalho do olhar. Então, é sim um espaço criativo permanentemente, não só na coleção em si, mas e aí muito fortemente pensando na relação sistêmica, né? E que é o que fundamenta para mim a essência do colecionismo, é a coleção como um elemento disparador para as pessoas atuarem no meio. Então elas vão também dessa forma exercer sua criatividade, né? Elas também vão querer de alguma maneira participar dos processos de construção das narrativas, dos discursos de arte a partir do seu exercício colecionista. Então, a gente tem Sim, desde uma ajuda bastante singela, né, para um artista fazer uma viagem, pagar um catálogo. Isso vai certo, variar e vai chegar até o board de um museu, né? Quando o certo. colecionador assume a presidência, como a gente está agora aqui, dois grandes colecionadores, um maior museu da América Latina, um outro da fundação da mais importante Bienal, da segunda maior importante Bienal do mundo, né? Falando da Fundação Bienal de São Paulo, Sim, e como acontece em outros ambientes também. Então, e isso também acaba sendo, de certa maneira, uma forma de exercício de criatividade, né? De sim, contribuir com o seu conhecimento profissional para o campo, né? Para o meio. E por isso que eu defendo a ideia da importância da gente, né, ligado ao colecionismo, porque essas pessoas elas não estão envolvidas apenas na aquisição de obras de arte há muito tempo, né, e cada vez mais. sim, sim, São estruturas, né, que movimentam todo o sistema, participam fortemente da estruturação do sistema, do desenvolvimento do sistema. E isso se dá por sim, várias maneiras, entre as quais o exercício da criatividade. sim. Muito bacana isso, né? E aí outra pergunta, vamos lá. Bom, aí tem a coleção, né? Todas essas conexões, né, entre os vários atores, bastidores, estratégias para permanecer e existir a longo prazo, né? Você tem a tua coleção, mas, cara, tem toda uma logística, pensa bem, né? De montar, como é que é esse jogo de cintura, parceria, porque assim, aí eu acho que vai ter que ter mais criatividade ainda para aquela coisa permanecer, né? E como que você tem visto isso no cenário, assim? Então, isso uma questão bem importante que tu comenta, Kátia, porque eu falo na minha tese que uma coleção privada na casa de uma pessoa, ela Sim, reproduz o microcosmos de uma instituição museológica, né? sim, Ela acaba sim, tendo algumas preocupações que começam a ficar crescentes no campo do colecionismo em torno da vida da obra após a aquisição, após a entrada da obra nessa coleção. Então, sim, e isso é um tema bastante sério, né? Porque diz respeito aí a um campo vasto, a gente está falando da preservação da obra, todas as questões ambientais que dizem respeito à obra, mas a gente também está sim, falando de questões ligadas ao campo do direito, né? O direito de sucessão, que vai falar dos espólios,
do direito de sequência da obra, da revenda, do ganho de capital, que o artista tem direito a reter 5%. A gente está falando de toda a logística em torno dos empréstimos, né? Então, isso acaba, para determinadas coleções, dando um trabalho extra, né? Dando a necessidade de uma atuação aí que envolve uma série de questões, né? A operação prego a prego, que é a operação de empréstimo, né? Que é desde a retirada de uma obra, de uma casa, a ida para o espaço expositivo e a volta, que é o prego a prego, né? Isso envolve courrier, especialista para fazer laudo de obra, ou a pessoa que vai fazer a embalagem, o transporte, o seguro, enfim, cada vez isso fica mais robusto, cada vez fica cheio, com mais profissionais atuando, né? E aí exerce essa não seria assim uma condição pro profissionalismo do colecionismo, que eu acho que é um termo que às vezes assusta as pessoas, mas existe um espaço ali que eu chamo de empresariamento da obra, né? Que é quando começam essas relações a ficar mais frequentes, quando a coleção vai ficar... Bora lá, pessoas! Conexão Vivo despencou. Vamos fazendo tudo de novo aqui. Convidando vocês. Aqui o convite. Ó, nós aqui outra vez! Esse é o problema do Instagram, né? Instagram, vivo, e tá tudo certo. A gente faz parte 1, parte 2. É isso aí. Ó, a gente acabou de entrar aqui um super colecionador que eu tenho muita admiração, Fernando Bueno, lá de Brasília. Seja bem-vindo. Acho que nesse momento, assim, pelo que eu conheci do cenário do colecionismo, é um dos colecionadores mais pesquisadores que tem no momento. Aí é uma pessoa bem importante que descobre grandes artistas, incorpora na coleção, viaja o Brasil inteiro. Acho que o Fernando hoje pode ser considerado um dos poucos colecionadores que tem uma coleção de arte produzida no Brasil, de fato. Que legal, que legal. Tem uma representatividade territorial muito ampla na coleção dele. Praticamente são uns 27 estados representados, né? E é muito difícil a gente encontrar isso numa coleção. Sim. Aliás, isso era uma das perguntas que eu ia fazer para você, né? Porque você está sempre o foco da tua pesquisa, tanto, né, começou no mestrado e agora no doutorado, essa coisa do colecionismo na arte, né, brasileira. E exatamente isso, né? O tamanho do país e você ter uma coleção, né, expressiva, para não ficar só ali no eixo Rio-São Paulo, que eu acho que a grande maioria fica, né? Rio, São Paulo, Brasília, um pouquinho sul, né? Mas aí que é uma musculatura, né? Que eu lembro que um pouco o Rumos fazia isso, né? De dar uma mapeada, né? No Brasil inteiro, né? Pena que não faz mais, mas e aí trazia, né? Para nossa surpresa, né? Às vezes até a aquisição da coleção ali do Itaú, né? Mas trazia, né? Essa possibilidade de a gente olhar produções contemporâneas, né? Brasileiras, né? De grande porte, assim, grande porte que eu digo assim, de qualidade mesmo, mas vindo assim de, sei lá, dos rincões do Brasil, né? E aí sai um pouco dessa coisa eixo Rio-São Paulo, né? Rio-São Paulo, Brasília, né? Porque Brasília também rola. Então, essa era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Dessa dificuldade do tamanho, assim, né? E você ter essa... aí eu acho que aí talvez seja isso, né? O colecionador, né? Ou a pessoa que está estudando o colecionismo, ele auxiliaria né? Aquela pessoa que coleciona, né? A também ter contato com essas outros tipos de produção, né? Isso acredito que isso também seja uma das facetas, né? Né? Do que você faz, né? De escolher também, de visitar. Eu vejo que você visita muito ateliê. Né? Eu queria que você trouxesse isso para a gente um pouco na live, porque fica muito assim, sabe? O curador faz isso, né? E a pessoa que auxilia na coleção faz outro. Eu acho que assim meio que está muito próximo, né? A essa não é que está próximo, assim, não tem um contorno preciso. O curador só faz isso e a pessoa que, né, auxilia ali, né, uma dica de uma coleção,
né? E aí com diferentes objetivos. Eu queria que você trouxesse isso para a gente um pouquinho. Bom, eu acho que para começar a te responder, talvez seja importante dizer que as coleções elas têm um caráter fortemente local, por motivos Sim, óbvios, né? Por facilidade de acesso, vai optar mais próximo. Então, muitas coleções a gente vai identificar o pensamento em arte da região onde ela está, né? Então, sim, nisso a gente vai ter assim, coleções específicas da produção do norte, do nordeste, do sul, né? Do centro-oeste, e com muitos artistas locais fazendo parte dessa ação. É sim, claro que daí vai se ter a necessidade de incorporar artistas que têm projeção nacional, né? claro. E aí algumas poucas, né, que são as que eu considerei essas coleções internacionais, que é aquelas que trazem artistas de outras nacionalidades, né, e que são poucas no Brasil ainda, né? A gente não tem muitos colecionadores especializados em coleções de escala internacional. Sim. Existem, né? Mas a maioria expressiva vão ser coleções de caráter mais local. Então, isso já responde uma série de questões aí da tua pergunta, das tuas Minha perguntas, né? pergunta. Que tu fizessem várias em uma só. Sim. Eu sou. Vai vir nas Não, perguntas. mas enfim, a gente vai Não tem. costurando aí o que a gente não respondeu e a gente volta Ah, e tenta responder. não, tá tudo Então, certo. isso é uma questão, e aí tem outras implicações, que talvez eu fuja um pouco das perguntas que tu fizeste, mas que tem, exercem uma grande importância, que são as instituições de ensino, no âmbito universitário, no âmbito do ensino superior, e que exercem um papel muito importante para o colecionismo. As escolas de Sim, arte, elas têm essa prerrogativa de inserir jovens artistas, né, no sistema. E eu digo jovens artistas não em idade, mas em exercício da atividade, né? sim. Então, eu notei que, por exemplo, onde não tem um curso de bacharelado em artes visuais, não tem colecionismo de arte contemporânea. Olha que interessante esse dado. A gente tem isso em Mapeado, A né? gente tem isso em Natal, a gente tem isso em Fortaleza, a gente vai ter isso em várias capitais do Centro-Oeste, embora eu não tenha visitado algumas, mas eu, né, tento me informar para ver como é que isso funciona lá. São Sim, Luís é outro caso também, né, com uma das coleções de arte contemporânea, ela é feita a partir de obras adquiridas aqui em São Paulo, sim, em grande maioria, né? Então é sim. uma outra questão para a gente discutir também, né? E que Interessante vai isso. amarrar dentro desse pensamento, dessa ideia da criatividade, como é que é, o artista conduz a sua carreira, né? Desde o exercício do Sim, ateliê até a obra sim, chegar na coleção, que sim, é todo um caminho, né? E sim, muitas coisas precisam avançar nesse sentido. Né? Muitas coisas. sim, Eu estou sim. desvirtuando um pouco da É, Kátia não, tá tudo certo, eu acho bacana, porque assim, é legal você trazer isso, né? Que é uma informação que eu não tenho, né? Não tenho, tô me aproximando dela agora, porque me faz pensar muito isso, né? Claro, todo mundo sabe, eu sou professora universitária há 20 anos, você também, né? E aí, essa coisa assim, do quanto que a gente vê, né, os jovens quando entram na universidade, assim, o pouco contato que eles têm com a arte contemporânea. No desenvolver do curso, né, eles vão entendendo, né, isso, né, como produção, né, que uma das possibilidades, né, que ok, não tem problema nenhum de fazer outro tipo de produção, mas a gente percebe assim que a toada, né, o jeito vai indo assim para as questões contemporâneas e como eu me manifesto diante das questões contemporâneas e o quanto que eles modificam essa relação deles com uma produção. Entrou um cachorro aqui do vizinho. Oi, fofo! Aqui, que fofo, sai no meio da live. A porta aberta aqui. Não, meu lindo, eu tô na live aqui. Ele pulou, que é carinho. Bom, é bom quando entra bicho, né? A conversa tá boa.
E aí, o quanto que eles mudam, né? Então é bacana isso, né? Para você perceber como que entra. Então, assim, esse público de arte contemporânea, né? Eles também se formam, né? A partir. Eles têm a própria formação deles como artistas, né? E depois como eles vão atuar lá fora, né? Então, quando você traz esse dado que as universidades, né? Onde tem curso de arte, né? Não só bacharelado, mas curso, ou um curso em ateliê de artistas. A gente sabe que tem vários artistas que têm ateliê e fazem cursos, né, ou até instituições e museus, né, que abrem para cursos públicos, né, de orientação, de coisa, o quanto que isso também alimenta, né, o circuito de arte contemporânea, né, que a gente sabe que né, aproximar da arte contemporânea. Pessoas, vocês não vão acreditar, parte 3 da live com o Ney Vargas para a gente finalizar. Eu vou morrer de rir hoje, gente. Tá chegando. Ô, lindão! Parte 3! Meu, nem sei se vai guardar lá para salvar. Você vai ficar me devendo outra live para eu poder guardar Vai ficar bonitinho. maior os filmes da Sexta-feira 13. Filme da sexta-feira, a gente vai de 10 em 10 minutos, mas assim, bom, a gente vai finalizar. Vamos só fechar o assunto, porque eu sei que você tem estrada para pegar. E aí a gente começa a falar, derruba, isso aqui é papo que não acaba mais. Mas tem duas perguntas que eu sempre faço para todos os meus convidados, e você não vai escapar. É assim, olha só, uma grande coleção que você gostaria de estudar e visitar. Qual seria uma grande... Sabe aquela coleção que eu falo, cara, se um dia me convidarem para ir lá fazer, eu gostaria muito. Joga para o céu que o senhor ouve. Ai, Kátia, essa escolha de Sofia, eu não faço a menor ideia. Ah, sei lá, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, Nossa, nossa, é que tal são, coleção, morria de assim, curiosidade. Essa é aquelas de matar, né? Eu sei que você quer ver muitas. A não, primeira que vem na cabeça. inclusive se tu me fazendo eu dizer isso, eu sou capaz de perder alguns amigos, então que eu Ah, então não fala, não, não pode falar, então não fala, então esquece, não, não mas fala. assim, Então é assim, ó. só para Então tem dizer outra que pergunta, tá, tem mas outra assim, só pergunta. para dizer que Fala. as coleções são absolutamente todas muito Sim, importantes. E sim, não é a questão da quantidade de obras que determina a qualidade de uma coleção, com nem o certeza. preço das obras, não é isso. Sim, sim, Então, assim, quando a gente fala em coleção, vamos esquecer de preço de obra e quantidade. sim. Tem gente que diz, a quantidade de... A pessoa é colecionadora quando ela já não tem mais onde enfiar a obra. Não, não é isso. Não Ela é é isso. colecionadora quando ela adquire obras e essa coleção é capaz de fazer com que ela circule no meio a partir da coleção. É outra lógica. Então, Sim. então todas são muito importantes. Para mim, essa é uma resposta impossível. Eu não tenho, eu queria voltar Saia em justa! todas e estudar todas Essa é de uma novo. pergunta saia justa. Ó, outra pergunta que eu sempre faço é assim: que dica você daria para alguém que quer começar uma coleção? Essa é fácil. Eu oh, voltou. Pode. Ah, tá. Então vamos lá. Dica para quem quer começar uma coleção. Bom, primeiro é comprar uma obra que seja caiba dentro do bolso, né? Primeira coisa, não dá para fazer loucura Sim, nesse meio, né? sim, sim, Tem que frequentar o meio, né? Tem que sim, ir a exposições, precisa ir nas galerias, precisa conhecer os artistas, precisa é, estudar um pouco o meio, né? Tudo bem, eu acho que se a pessoa tem interesse, olha para casa, precisa preencher a parede, e muitas coleções iniciam com essa necessidade de sim, decorativo e acaba se transformando numa grande sim, coleção. Mas, assim, sim, comprar realmente aquilo que gosta, que sente uma, sim. uma relação daquelas que a gente não sabe explicar por quê, mas que se vê totalmente tocado pela obra, Tomado, né? Tocado, tomado, né? e vai adequar essa
essa sensação com a carteira, né? sim, E, sim, e estudar o colecionismo, né? Como muita, muitas áreas, todas as áreas do conhecimento humano, quer dizer, da ação humana, né? É uma área de conhecimento. Então sim, precisa realmente estudar muito, né? Então, quando eu falo em aquisição, né, eu estruturei o colecionismo em três vetores, só para a gente, vocês terem claro o que eu pensei na minha tese, como é que eu estruturei minha tese. Então, são três vetores: é a aquisição de sim, conhecimento e de obras, e essas sim, aquisições acontecem de várias maneiras, não é só comprando, né, mas trocando, ganhando, enfim. É, o gerenciamento que diz respeito àquilo que acontece com a obra quando ela entra no ambiente privado, sim, e o terceiro vetor é o empresariamento, quando essa coleção começa a aparecer e começa as obras a circularem, e a própria pessoa, né, que coleciona começa também, de alguma maneira, a tomar relevância. O que é transversal de tudo isso? A construção do conhecimento. sim, Então, hoje, na minha pesquisa, né, eu descobri várias pessoas que têm um nível de conhecimento que é assustador, assim, em termos de conteúdo de história da arte, de conteúdo técnico, né, que tem um domínio sobre técnica artista que eu fico com inveja, porque eu não tenho, sim. A não tenho partir esse. das coleções, né? Então, esse exercício do interior do ateliê, da visita, né, da convivência no ateliê, do entendimento, né, de como é que é o processo artístico, como é que é a Que investigação que o bacana. artista faz, isso vai Sim, abrindo portas de compreensão para essas pessoas que colecionam e despertam o interesse na leitura, na formação, cursos, viagens, né? E todo sim, tipo de debate, conversas, as mais informais, as mais formais, em torno da produção artística, né? Então, a produção sim, artística ela é um disparador de conhecimento e é frequentando os ambientes onde a produção artística ou é produzida ou ela circula, né? É que sim. vai então ser um elemento importante. Então, tem que estudar. É, eu sei que tem gente aqui que vai talvez interpretar de forma equivocada, mas o mercado de arte, para entrar no mercado de arte, né, a gente vai aprendendo o jogo do Sim, mercado, de como que sim. adquire, como é que, Estratégias, né? né? Adquire, estratégia, posicionamento. Faz Exatamente. parte, né? É um sistema, né? E aí tem as regras e o jogo, né? Assim como é o mercado financeiro. Eu não tenho a menor condição Total. de apostar na bolsa de valores porque eu não conheço esse sistema. E Sim, assim, mas eu sei que eu posso tranquilamente contribuir com, olha, essas obras aqui têm capacidade o artista e a sua obra têm capacidade sim, de ter uma ascensão profissional, né? Então a gente vai sim, tendo mais domínio, né? E isso acontece por esse convívio, não tem outro jeito, tem que sim. estar nos lugares onde a arte Tá acontece, né? Onde acontecendo, a né? arte Que está, legal. né? É aquela música Sim, lá do Milton, né? sim. O artista tem que ir onde o povo está. Então, Oh, a é, colecionadora e o colecionador precisa ir onde a obra está, onde ela sim, é produzida. Bruno, um beijo para ti, meu sim. querido. O Bruno Tem um Borges monte está. de gente querida aqui. Gente, olha só, é que o Ney vai pegar a estrada. A gente combinou de fazer a live em 1 hora, já está em 1 hora e meia. Nem sei quanto tempo já foi, porque a gente derrubou, voltou, né? Coisas de Zoom, né? De Zoom, não, de Instagram, vivo. Então, assim, Ney, eu não vou tomar mais o seu tempo. A gente combina um outro dia, mais conversa. Estou feliz que você está vindo pertinho de São Paulo, pertinho da gente. E aí a gente toma um café pessoalmente, né, para bater um Pessoalmente, papo, isso vai ser aí. mais legal ainda. E agradeço você aqui, a paciência, o seu tempo preciosíssimo, né, né, eu sei que você está no corre danado, e a todo mundo que esteve aqui na live.
E vão acompanhando, gente. Às quintas-feiras sempre tem os diálogos criativos. E a ideia é essa: é um papo informal sobre processo de criação, sobre aquilo que a pessoa trabalha. Pode ser um artista, um curador, uma pessoa que trabalha, né, no caso do Ney, com pesquisa, né, uma coisa tão especial de colecionismo. A gente tem poucas pessoas aprofundando nesse tema, né, e fazendo aí esse circuitão todo. Então, muito bem-vindo tudo isso que você traz para a gente de informação. Aprendi um monte aqui hoje. E é isso, desejo para você uma boa viagem e um bom retorno a São Paulo. E a gente se vê por aí, que não precisa ser em catraca, né, de entrada de feira, né? Porque tudo Exato. começou por causa da entrada da catraca na feira lá do SP Art. Agora a gente... Eu falei, tá bom, mas tudo certo. Vamos agendar isso. Então, eu estou indo para Curitiba, o Marcos Bertoldi acabou de entrar aqui, né? Talvez eu consiga, não sei se eu vou conseguir encontrar o Marcos amanhã, mas eu estou indo a Curitiba amanhã porque tem duas visitas guiadas com grupos de arquitetos, colecionadores na exposição do André Mendes, que está no MON, e eu tive a honra de fazer a curadoria. Ah, que legal. E aí depois eu volto, porque vou em casa buscar algumas coisas para nessa minha mudança que tu tanto falaste aí, né? E a partir da Dei semana que vem eu spoiler total. tô de volta aí a São Paulo e a gente vai se encontrar mais vezes. Mas, Kátia, super te agradeço. Faltou Obrigada. uma infinidade de conversas, a gente pode marcar outras Nossa, tem um lives. monte de pergunta aqui. A gente marca para ter uma inteira, né, para eu poder postar para o pessoal todo. É, Nem sei como é que ficou no Instagram os picadinhos, se ele guarda, se ele não guarda, mas tudo bem. Quem viu, viu. Quem não viu, um abraço e tá tudo é certo. isso. A gente vai É isso participar de aí. outras, vamos conversar de outro jeito. Mas o Instagram Tá tem esse problema, bom. assim, ele acaba travando mesmo. Mas enfim, é Trava, isso. derruba, mas tá tudo É, certo. Aconteceu em 3 tempos e foi bonito. foi. Obrigado, querido. Grande Tchau, beijo. pessoas. Obrigado. Tchau, Todos vocês pela pessoal. paciência aqui também. Tchau. Isso. Tchau, querido. Tchau.